V Mais agora vai fazer um alerta. Você conhece alguém que, além de viver brigando com a balança, tem momentos de compulsão alimentar, mas ainda assim não ganha peso? Isso pode ser sinal de uma doença séria, chamada bulimia, que acomete 4% da população mundial. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. José Hamilton Vargas, que é médico psiquiatra e autor de livros na área de psiquiatria e qualidade de vida. Olá, boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Quero aproveitar para deixar aí aberto o nosso telefone, se você tiver alguma dúvida em relação à bulimia. Vamos falar também sobre anorexia. Você pode ligar no 3212-4126 e participar ao vivo com a gente. Doutor, primeira coisa, o que é a bulimia? A bulimia é uma doença marcada por episódios de compulsão alimentar, um período de descontrole, onde a pessoa pode comer excessivamente, muitas vezes até sentir desconforto, uma sensação de não cabe mais nada, né? E isso provoca uma sensação de culpa muito grande na pessoa, esse descontrole, e ela vai compensar isso de alguma maneira. Ela pode compensar provocando vômitos, ela pode provocar fazendo exercícios mais intensos naquele dia, é possível também, ou utilizando laxantes, ou até mesmo passando por um período maior de jejum. Mas é uma doença caracterizada por esse período de descontrole que nós chamamos de compulsão alimentar. Os diuréticos também são utilizados pelos bulêmicos, né? O diurético pode ser uma arma utilizada pelo bulímico em associação com o laxante, porque o diurético também provoca uma perda de peso às custas da água do corpo. Agora, eu acho que é importante a gente deixar claro que, apesar de o bulímico achar que está fazendo uma grande coisa, comendo, ingerindo o alimento e depois tomando um monte de laxantes, diuréticos ou até mesmo vomitando, né? Isso realmente faz muito mal à saúde. Eu queria que você explicasse, doutor, quais as consequências desse tipo de atitude. As consequências de viver com essa guerra constante para a balança são tanto no âmbito psicológico, porque o indivíduo ele entra num ciclo vicioso de descontrole alimentar e compensação, então isso atrapalha a estima dele, isso atrapalha a aceitação pessoal com o próprio corpo, isso atrapalha com que ele tenha a capacidade de buscar uma alimentação saudável e que não necessite de tanta compensação. Agora, problemas físicos causados pela bulimia e pelo vômito autoinduzido podem levar ao próprio ácido do estômago regurgitado, vai ter alterações na mucosa da boca, pode provocar cáries, pode aumentar o surgimento de doenças como o próprio refluxo, que naturalmente as pessoas podem desenvolver, mas se você induz o vômito com maior frequência, isso vai ser mais frequente. Você pode também ter distúrbios estomacais, ou até distúrbios nutricionais, como deficiência de alguns alimentos específicos que não são absorvidos. Lembrando que o vômito autoinduzido ele não é suficiente para manter o peso em valores ideais, ele não consegue purgar o suficiente, então às vezes o paciente mesmo vomitando ele pode ter um pouco do ganho de peso, não tanto quanto ele teria se ele tivesse mantendo aquela quantidade absurda de alimentos que são ingeridos no momento de compulsão alimentar, de descontrole alimentar. 90% dos casos de bulimia são com mulheres. Acontece também de mulheres deixarem de menstruar em decorrência da bulimia? A menstruação interrompida ou amenorreia, ela é mais comum em pacientes que têm um índice de massa corporal, ou seja, um baixo peso, muito abaixo da média. Então ela não é comum em quem tem bulimia. Mas pode acontecer? Pode acontecer, se o peso for decorrência do baixo peso. E quando falamos de anorexia, as pessoas às vezes acham que é a mesma coisa ou é parecida e na verdade são duas doenças com sintomas bem diferentes, né, doutor? Com sintomas e com origens muito diferentes. O indivíduo com bulimia, ele tem a compulsão alimentar e a compensação como um eixo fundamental da doença.
Enquanto o anoréxico, a pessoa que tem anorexia, ela tem uma visão perturbada de si mesmo. É uma visão onde ela se enxerga gorda. Ela já está magra, muitas vezes é óbvio, é olhos vistos que ela está extremamente magra, uma magreza até extrema, e ela acredita que está gorda. Então ela tem uma visão diferente do corpo dela, uma visão distorcida do corpo. Nós estamos mostrando até algumas imagens ali, não sei se você consegue ver ali no retorno, de casos extremos de anorexia. Normalmente essa perda grande de peso já começa a acontecer no início do distúrbio? No início o distúrbio ele começa como uma preocupação com o peso e depois ele começa evoluindo na direção de uma constatação de que se está acima do peso, apesar de não se estar. Então o anoréxico ele progressivamente ele vai perdendo peso até chegar a um nível onde ele já está completamente desnutrido. Se for mulher, ela já parou de menstruar ou já começou a ter irregularidades menstruais. Lembrando que a anorexia e bulimia são dois transtornos alimentares que, apesar de ser mais frequente em mulheres, também existem em homens. Como nós mostramos até um exemplo aí numa foto. Sim. Qual é o tratamento, doutor? O tratamento para bulimia, ele tem que ser multifatorial. Ele tem que agir em vários aspectos. Ele envolve medicamentos prescritos por psiquiatras, ele envolve uma orientação psicológica, um suporte do psicólogo, em especial alguns tipos de psicoterapia, que são mais eficientes naquele caso, e depois, com a evolução, uma conscientização sobre como se alimentar melhor. Então, a sequência natural vai ser com que ele evolua do tratamento e passe para uma nutricionista, e passe a comer melhor, e passe a se aceitar melhor, e passe a ter uma relação mais saudável com a alimentação e com o próprio corpo. É muito importante olhos abertos a qualquer sintoma, olhos abertos dos pais e dos familiares, porque é perceptível, os sintomas são perceptíveis. Por mais que, principalmente no caso da bulimia, eu acho que, de certa forma, eles conseguem esconder durante um tempo, né? A menos que, sei lá, more na mesma casa, às vezes é mais fácil perceber, mas de repente, se o filho ou a filha não mora na mesma casa, fica mais difícil perceber. Então, como esses pais podem observar que tem alguma coisa de errado? Quais são os sintomas que os pais devem cuidar para saber que tem alguma coisa de errado com os filhos? No meu consultório é muito frequente o paciente procurar o tratamento, mas procurar o tratamento por causa de um humor que está para baixo, uma depressão, uma ansiedade. E depois, com o tempo, quando ele ganha confiança com o médico, ele fala: olha, eu também faço isso, eu me relaciono assim com a comida, eu vomito, ou eu tenho episódios de compulsão alimentar. Eu acho que o mais importante é a gente enxergar o paciente como um todo e poder acolher ele no que ele precisa. Então a família é o primeiro ponto de acolhimento. Então, está aberto, está atento ao sofrimento de um filho, de uma filha, de um esposo ou de uma esposa, de alguém que está próximo de você, e saber acolher sem julgar. Esse eu acho que é a principal forma de estar atento, acolher sem julgamento. Às vezes o filho, a filha, o adulto, eu estou falando filho e filha porque normalmente eu acho que o número maior de casos é em adolescentes, mas isso não quer dizer que não aconteça com os adultos. Acontece, muitas vezes surge na adolescência e se estende até a vida adulta. Eu tenho muitos pacientes assim, e que só procuraram um tratamento na vida adulta. Mas a partir do momento que buscaram um tratamento, conseguem ter uma vida normal, conseguem se cuidar, conseguem ter uma nova relação com a alimentação e com a comida e com o seu próprio corpo. Muito bem, nós temos uma ligação, alô? Oi? Oi, quem fala? Janete? Janete? Isso. Oi, Janete, tudo bom, querida? Tá. Você quer fazer uma pergunta para o doutor? Gostaria. Pode falar. Eu tenho 50 anos. Eu tenho um hábito de vomitar, né? Forçar o vômito desde os 15 anos. Agora está com muita frequência. Já procurei ajuda de psiquiatra, estou fazendo tratamento, né? Lá no hospital universitário, onde tem todo acompanhamento, mas não estou conseguindo melhorar. Eu não perco peso, isso me irrita, e mesmo tomando o remédio eu provoco vômito, muito. E tem um problema no estômago já, tenho um H. pylori, tá? Sinto dores no estômago, estou super infeliz por isso e eu não consigo parar. Janete, já tenho 50 anos. Uma perguntinha, a sua família toda sabe? Não sabia até uns 6 meses atrás
que as minhas filhas descobriram. Entendi. Mas ninguém sabe, nem meu ex-marido, fui casada durante 20 e poucos anos, nunca soube. Nunca soube também? Não, nunca. Sempre mantia, assim, consegui esconder isso de todos. Aham. Doutora, vou pedir para você responder rapidinho, que o programa, nosso tempo está acabando, mas qual seria o conselho que você daria para a Janete? Primeiro eu tenho que parabenizar a Janete de continuar no tratamento e de ter compartilhado isso com outras pessoas. Tá de parabéns, você está no caminho certo. Eu acho que a direção é continuar conversando com o seu médico, com o seu psiquiatra, para analisar se esse medicamento é o melhor medicamento para você. Existem mais de uma opção de medicamentos. Conversar com ele sobre a possibilidade de um acompanhamento conjunto com o psicólogo e um acompanhamento conjunto com o nutricionista. Você tem que agir em conjunto porque não é um problema simples com uma única causa, mas você está na direção certa. Não desista. Obrigada, doutora Janete, obrigada pela tua participação, viu, querida? Obrigada. E força, você vai conseguir, acredita em você que você vai conseguir. Tomara. Tá bom? Boa sorte pra você. Obrigada, tchau. Obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente, doutor. Obrigado. O Vê Mais fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde. Tchauzinho, até lá.